Boa noite, meus irmãos. Que bom estarmos juntos para celebrar a Jesus nesta noite de quarta-feira. Tem sido uma bênção muito grande para nós vivermos esse tempo junto com você, ainda que a gente não possa se reunir, ainda que ainda estejamos vivendo esse tempo de isolamento social e até que a gente tenha condição de fazermos cultos presenciais, a gente ainda está separado uns dos outros, mas unidos pela graça de Jesus e certo de que a celebração desta noite há de ser um tempo muito especial na sua vida, na vida da sua família. Então, manda o link aí do culto para outras pessoas, para que outros possam se conectar a nós. Aproveite esse primeiro momento e compartilhe do nosso link, para que muitas outras pessoas se unam a nós nesse momento de culto, de adoração. Quero também solicitar para que você reúna sua família aí agora na sala, chama todo mundo, desliga aí o fogo aí, desliga o fogão e venha todo mundo para a sala para podermos reunidos celebrar a presença do Senhor. Quero convidar você para esse momento de oração. Você sabe que o mês de maio tem sido um mês de oração pela família. Nós temos vivido esses primeiros dias do mês de maio, o compromisso de orarmos ao Senhor pela família, compromisso de colocarmos as famílias nas mãos do Senhor, aquelas 5 pessoas por quem nós temos orado. Vamos aproveitar esse momento, coloque diante do Senhor o nome dessas pessoas, suas necessidades, peça ao Senhor que esteja tratando o coração de cada uma delas, para que a gente possa alcançá-las pela graça do Senhor Jesus. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, estamos com o nosso coração agradecido pela bênção de mais uma vez estarmos reunidos para celebrarmos a presença do Senhor. Queremos te louvar, ó Deus, pelas famílias reunidas neste momento, tantos lugares diferentes, em tantos endereços diferentes, mas nesse momento, reunidos como povo do Senhor, alcançados por Tua graça, e nós queremos, ó Deus, dedicar ao Senhor o culto que ao Senhor vamos prestar. Tudo que nós temos preparado para esta noite tem como propósito glorificar o Teu nome, que o Senhor se agrade de nós, de tudo que nós vamos compartilhar aqui. Oramos, ó Deus, para que o Senhor abençoe cada família e que esse tempo seja um tempo de edificação e de salvação. Nós queremos, ó Deus, dedicar ao Senhor esse tempo juntos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesta noite comigo está aqui o Renier, a Laine, Josimar. Estamos aqui reunidos para juntos celebrarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade, no desejo de servir a você que está conosco nesta noite. Nós estamos aqui porque queremos servir ao Senhor, queremos servir a sua vida também. Em um certo momento da vida de Josué, ele reúne o povo e diz assim: escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a que serviram os vossos pais além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Independente da decisão que os outros já haviam tomado sobre suas vidas, o que deveriam fazer, Josué já tinha tomado a sua decisão pessoal, e ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, querido, eu não sei como que você está lidando com esse momento de pandemia, mas a decisão mais importante desse tempo é permitir que o Senhor reine na nossa vida, que Ele domine as circunstâncias da nossa vida. Por isso eu quero convidar você para adorarmos ao Senhor nesse momento, dizendo: Senhor, reina na minha casa, reina na minha vida, reina em meu ambiente. Nós queremos te servir,
Queremos servir ao Senhor com os nossos dons, queremos servir ao Senhor com os nossos talentos, queremos servir ao Senhor oferecendo todos os espaços da nossa vida para que seja exaltado o Teu nome através da nossa vida. Reina, Senhor, reina em nós. Vamos adorar ao Senhor dizendo: Senhor, reina aqui, reina em mim, Senhor. Ele reina sobre todas as coisas e Ele quer reinar a partir da minha vida, Ele quer reinar a partir da sua vida, e nós devemos abrir todos os espaços para que Ele reine com poder, com graça, com misericórdia. E a nossa oração é que nesta noite haja lugar para que Jesus exerça o seu domínio na sua vida, e que a minha e a sua casa possam ser consideradas de fato uma casa de adoração, casa onde a presença do Senhor se manifesta, onde a graça do Senhor se multiplica. E através dessa canção você vai estar dizendo: Senhor, eu desejo que a minha casa, que a minha família, que o meu ambiente seja cheio da Tua graça, da Tua bondade e das Tuas muitas misericórdias. Então, Senhor, que a minha casa seja a casa do Pai. Vamos adorar ao Senhor? Vamos continuar celebrando a presença do Senhor.
Boa noite, meus irmãos. Nós estamos no nosso 6º dia da campanha de oração que tem como tema Jesus transforma minha família. E o motivo de oração para este dia, querido, é para que Deus crie circunstância para que a sua família possa se aproximar do Senhor. Paulo e Silas não perderam essa oportunidade. Isso está registrado lá em Atos, capítulo 16, verso 30 e 31. Uma situação quando o carcereiro, ele está com medo, há ali um terremoto, e aí, lá no verso 30, o carcereiro, ele pergunta a Paulo e Silas: e agora, o que faço para salvar a minha vida? E a resposta de Paulo e Silas é a seguinte: creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Queridos, eu estou aqui para te dar uma palavra de encorajamento. E essa palavra é: creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Que bênção! Estamos no 6º dia e já temos testemunho do que Deus está fazendo na nossa família. Essa é a palavra para que você continue orando. Se você neste dia ainda não fez a sua devocional, não orou pelas 5 pessoas que você já tem aí anotado, faça isso, ainda dá tempo nesse dia, e que você possa se envolver nesta campanha, que com certeza Deus há de nos abençoar e os frutos já estão chegando. Agora, a minha palavra é essa, querido: não duvide do poder de Jesus Cristo, creia, Ele pode transformar a sua família. Envolva-se, junte-se a nós e Deus há de nos abençoar tremendamente. Deus abençoe a sua vida. Boa noite, queridos. Nós estamos aqui na sala de oração. Eu estou aqui com o pastor Dario. Boa noite, pastor. Boa noite, pastor Marcos. Queridos, eu tenho uma palavra de encorajamento para você que está aí na sua casa. Deus tem feito coisas extraordinárias e nesta semana nós podemos experimentar daquilo que Deus tem feito durante esta campanha de 31 dias de oração. E eu quero encorajar você a crer que Jesus Cristo pode transformar a sua família. Não é verdade, pastor? É verdade, pastor. A gente está apenas no 6º dia da campanha e a gente já começa a receber algumas histórias muito significativas de pessoas que tinham problemas familiares sérios, relacionamentos quebrados, e que Deus, por sua bondade e graça, está atuando. E isso serve para nós de encorajamento, para que a gente permaneça, a gente persista nesse compromisso, persevere nesse compromisso de dobrarmos os nossos joelhos e orarmos ao Senhor intensamente por aquelas 5 pessoas que nós colocamos em nossa lista de oração lá no início da campanha, porque nós cremos que Deus, por sua graça e bondade, há de transformar as vidas e há de transformar realidades familiares. Que bom, né, pastor? Queridos, eu tenho falado algumas vezes sobre as devocionais, tenho citado alguns textos bíblicos, e na devocional de hoje, nós temos sido encorajados a orar, pastor. O motivo de oração é para que Deus crie circunstâncias, né, para que a nossa família possa se aproximar do Senhor, né? Então, esse momento de oração, eu queria tirar para a gente orar pela nossa família, e você que está aí com os seus nomes para orar, para que Deus crie esta oportunidade, né, e que você fique atento, né, nesse momento, no contato que você estará fazendo para frente, mas que nós possamos ter essa sensibilidade, esse discernimento daquilo que Deus está fazendo. Então, ore nesse momento para que Deus crie circunstâncias para que a sua família possa se aproximar do Senhor. Eu pedi ao pastor Dario para estar orando nesse momento, né? Para que Deus então haja com poder, graça e misericórdia sobre a nossa família. Vamos orar. Ó Deus bendito, nosso Pai amado, nós estamos com o nosso coração cheios de esperança de que famílias inteiras hão de ser impactadas pelo poder do Senhor nesses 31 dias de oração pela família.
Obrigado, Senhor Deus, por aquilo que o Senhor já está fazendo, pelas histórias que nós já ouvimos nesse início de campanha. E nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor continue agindo com poder e graça. E que, ó Deus, nossas famílias sejam alcançadas pelo poder do Senhor. Nós cremos que é a presença de Jesus que tem o poder para transformar as realidades da nossa casa. Por isso, ó Deus, neste momento eu quero pedir as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada família que está conosco nesta hora. Ó Deus, são tantos endereços diferentes, são tantas pessoas em tantos lugares diferentes, mas cada um de nós, ó Deus, vivendo nossas realidades familiares, vivendo nossas necessidades de ação do Senhor ao nosso socorro. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir, ó Deus, que onde existe desavença, possa haver paz. Naquelas famílias onde existe vício, possa haver libertação. Naquelas famílias onde pessoas ainda não encontraram a Jesus como Senhor, possa haver salvação. Naquelas famílias onde existe enfermidade, que haja cura. Naquelas famílias onde existe, ó Deus, desemprego, que haja portas abertas em nome de Jesus. E que o Senhor possa agir com poder e graça, chegando, ó Deus, em cada casa, chegando em cada realidade familiar e transformando, ó Deus, cada realidade. Nós cremos no poder do Senhor, por isso oramos ao Senhor nesta hora, nos unimos, ó Deus, a tantas famílias em tantos lugares diferentes para clamar: Deus, venha a nosso socorro, traga transformação para as realidades familiares. Nós queremos, ó Deus, pedir especialmente por aqueles 5 nomes que cada família tem colocado diante do Senhor durante esta semana. Senhor, prepara, Deus, cada coração para o próximo passo. Prepara cada coração para, ó Deus, poder compartilhar das boas novas de salvação e que nós possamos ver, ó Deus, os frutos em vidas transformadas pelo Teu poder e pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, creia que Jesus Cristo tem poder para transformar a sua família. As palavras de Paulo e Silas, lá em Atos capítulo 16, verso 31, foi a resposta que eles deram para aquele carcereiro. Crê em Jesus Cristo e será salvo você e sua família. Que Deus abençoe e você tenha uma boa noite. Amém. Tudo que nós fazemos no ambiente da igreja precisa ter como motivação o nosso amor a Deus. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O nosso amor é um amor reativo, porque foi necessário que Ele tomasse a iniciativa de nos amar, para que então nós o amássemos. Então, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E a Bíblia diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A demonstração do amor de Deus por nós foi enviando Jesus. Jesus é a dádiva do amor de Deus por todos nós, por toda a humanidade. E quando nós vivemos o ambiente da vida cristã, nós somos movidos por esse amor. E esse amor nos move a evangelizar, esse amor nos move a adorar ao Senhor, apresentando-lhe nossos dons, nossos talentos. Esse amor que nos move a exercer o ministério, seja em qual área for da igreja. É esse amor que nos move a atender as necessidades uns dos outros. É o amor do Senhor que nos move a fazer qualquer coisa no ambiente da igreja. E neste momento, quando nós vamos entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, este também é um momento quando nós vamos fazer esta entrega movidos por amor, porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Essa relação de entrega de nossos dízimos e das nossas ofertas
precisa ser fruto do nosso amor ao Senhor, precisa ser fruto do nosso afeto à casa de Deus, como diz a palavra de Deus a respeito de Davi, que ele trouxe suas ofertas porque tinha afeto para com a casa do Senhor. Então esse momento, querido, é o momento em que nós vamos entregar ao Senhor os nossos dízimos e nossas ofertas, como uma expressão do nosso amor a Deus, do nosso amor para com a igreja, do nosso amor para com as almas perdidas. Este momento é o momento de manifestarmos este amor de uma maneira muito concreta, através da entrega dos dízimos e das ofertas. Você tem aqui na barra do vídeo as contas da igreja. Então nós temos aqui a conta do Banco Itaú, a conta do Banco Santander. Do outro lado aqui do vídeo, você tem o número do CNPJ da igreja e o nome da igreja. Porque se você não tem conta no Itaú ou no Santander, você vai precisar do CNPJ e do nome da igreja para poder você fazer o seu depósito bancário ou fazer a sua transferência bancária. E enquanto nós vamos cantar desse nosso amor para com o Senhor, nós vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas com o coração cheio de gratidão e conscientes de que a motivação para fazermos a entrega dos dízimos e ofertas não é outra coisa, senão por amor. Somos movidos por amor ao Senhor. Por isso, vamos cantar desse amor, enquanto entregamos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Meus queridos, o que nós desejamos é que novidades de Deus estejam acontecendo na sua casa e que o Senhor continue cuidando da sua família. E antes de nós ouvirmos a mensagem desta noite, a mensagem que vai falar sobre os milagres de Deus na vida de uma família,
uma novidade de Deus, uma família que estava passando por um momento de muita dor, uma família que estava passando por um momento de muita aflição, já preparando o nosso coração para a mensagem da palavra de Deus que vamos ouvir logo em seguida, que vamos compartilhar logo em seguida. Cante conosco desta novidade do Senhor, o novo de Deus que está chegando para a nossa casa, porque nós cremos que o Senhor está presente na nossa família, o Senhor está presente conduzindo esse momento da nossa história, e que o novo de Deus chegue na sua casa também. Sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos sonhos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar.
Nesse mês de maio, nós estamos tratando das nossas famílias. O tema das nossas reflexões e o tema desse mês é Jesus transforma a minha família. E a palavra de Deus, ela é cheia de histórias de famílias transformadas pela presença do Senhor. Cheia de histórias de famílias que estavam vivendo momentos difíceis e que recorreram ao Senhor e foram alcançadas pela graça do Senhor. Hoje eu quero compartilhar sobre um drama que uma família estava vivendo lá do Velho Testamento. O texto está no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, os versos de 1 até o verso de número 7. Mas eu gostaria de ler, nesse primeiro momento, apenas o verso de número 6. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, verso 6, diz assim: Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Nesta noite, eu gostaria de que você pensasse comigo no seguinte tema: prepare-se, Deus quer encher a tua vasilha. Esse texto da palavra de Deus trata de um momento muito difícil na vida de uma família. Aqui nós temos uma mulher viúva, diz a palavra de Deus que ela era, e sua família, da linhagem de profetas, então era uma mulher temente a Deus, e pessoas tementes a Deus também sofrem perdas, e esta mulher, ela perdeu o seu marido, e diz a palavra de Deus que ela vai ao profeta Eliseu suplicar uma ajuda, porque ela estava num momento de desespero. Ela tinha 2 filhos e o marido morre deixando uma dívida tão grande que diz a palavra do Senhor que os credores vieram cobrar a dívida e ela, não tendo com o que pagar, foi-lhe proposto entregar os seus 2 filhos para serem escravos. E ela, desesperada diante desta situação, compartilha com o profeta Eliseu do seu drama. E a Bíblia diz que então Eliseu disse para ela o seguinte: o que você tem na sua casa? E ela disse: profeta, eu não tenho nada senão uma vasilha de azeite. Então Eliseu lhe disse o seguinte: volta para casa, recolhe todas as suas vasilhas, vai aos seus vizinhos e recolhe todas as vasilhas possíveis, leva para sua casa. E depois que você tiver todas as vasilhas recolhidas, então entra para dentro da sua casa junto com seus filhos, fecha a porta, coloca o azeite na vasilha e você vai ver a ação de Deus. E diz a palavra de Deus que aquela mulher, atendendo a orientação do profeta, ela vai para casa, ela recolhe todas as suas vasilhas, ela e os seus filhos vão para a casa dos vizinhos e recolhem todas as vasilhas possíveis. E agora, depois de todas as vasilhas estarem dentro de casa, diz a palavra do Senhor que ela começa a colocar azeite, daquela vasilha de azeite que ela tinha, ela começa a despejar azeite numa vasilha e aquela vasilha fica cheia e aí ela vai para outra vasilha e para outra e todas as vasilhas vão ficando cheias de azeite. Até que todas as vasilhas que ela tinha em mãos estavam todas cheias de azeite. E diz a palavra de Deus que ela então pede ao seu filho que lhe traga mais uma vasilha. E o filho disse: não tem mais vasilha, mãe.
todas já estão cheias. A orientação do profeta era: peça muitas vasilhas. E agora todas as muitas vasilhas estão cheias. E diz a palavra de Deus que, percebendo que todas as vasilhas já estavam cheias, o azeite parou de correr. E a Bíblia diz que ela, depois de ver aquele milagre de Deus, ela foi correndo até Eliseu e disse para Eliseu o seguinte: o azeite se multiplicou na minha casa, todas as vasilhas estão cheias. Então Eliseu disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Aquele momento foi, sem dúvida nenhuma, um momento muito especial na vida daquela família. Famílias que buscam ao Senhor, famílias que andam na presença de Deus, ainda que passem por momentos de privações, nós temos da parte de Deus as suas provisões. E as provisões de Deus são sempre maiores do que as nossas provações. Por isso, querido, eu gostaria de compartilhar com você dessa história e tirar delas algumas lições importantes para a nossa vida, porque é possível que eu esteja falando nesse momento para algumas famílias que estejam passando por situações de dificuldade por conta da enfermidade, dificuldade por conta de questões financeiras, quem sabe você está vivendo um momento de desemprego, eu não sei quais são as circunstâncias da sua vida nesse momento, nesse culto, mas eu gostaria de dizer para você que Deus quer encher a sua vasilha e se depender só de Deus, o azeite nunca vai parar de escorrer. Eu tenho plena convicção desta verdade. Se há pouco de Deus na sua vida, é porque talvez as vasilhas estejam cheias de muitas coisas. E antes de a gente apresentar as nossas vasilhas ao Senhor, a nossa vida diante de Deus, é preciso esvaziar daquilo que nós mesmos acabamos enchendo. E aquilo que nós colocamos nas nossas vasilhas acabam impedindo a possibilidade de Deus prover, de Deus enviar aquilo que Ele gostaria de enviar para a nossa vida. Então, eu quero compartilhar de algumas lições importantes. Eu tenho certeza que Jesus quer transformar as realidades da sua casa, Jesus quer transformar as realidades do seu ambiente familiar, e a partir desse texto nós podemos aprender algumas lições importantes com esta viúva desesperada que buscou ao Senhor no momento de maior desespero, de maior desesperança na sua vida. Se você deseja receber o azeite de Deus em sua vida, então preste atenção em algumas coisas que nós vamos compartilhar com você nesta noite. Em primeiro lugar, nunca se isole. Busque ajuda de pessoas de fé. Diz o verso 1, certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. A mulher buscou um homem de fé. Ela soube procurar ajuda. Ela buscou ajuda do profeta Eliseu. A primeira lição que nós aprendemos com esta mulher é que quando nós estamos passando por um momento de crise, a gente precisa saber escolher a quem recorrer. Essa mulher diz a palavra de Deus que ela era mulher de um dos discípulos dos profetas. Era alguém familiarizada com a vida religiosa. Mas no momento da sua maior necessidade, quando ela se vê viúva,
quando ela se vê precisando de auxílio, ela buscou a pessoa certa. Então, querido, se você está passando por um momento de dificuldade, vá atrás de gente de Deus para a sua vida. Procure alguém que possa trazer uma palavra do Senhor. Às vezes, no momento do nosso desespero, a gente recorre a pessoas erradas, pessoas que não vão nos ajudar, pelo contrário, vão criar ainda mais problemas para nós, nos dando conselhos inadequados, sugerindo situações inadequadas para a nossa vida. Então, o primeiro conselho, a primeira lição que nós aprendemos com esta mulher é que no momento das nossas lutas, no momento das nossas dificuldades, nós não podemos buscar auxílio em qualquer lugar. Temos que procurar as pessoas certas. E as pessoas certas são pessoas que tenham uma vida com Deus. Está passando por lutas? Busque alguém que tenha uma vida na presença do Senhor para ajudar você a enfrentar as suas lutas. Em segundo lugar, no momento das suas lutas e dificuldades, nunca se entregue diante do problema. Às vezes nós jogamos a toalha porque achamos não tem mais jeito. Essa mulher, ela tinha tudo para se entregar. Viúva, com uma dívida impagável, com 2 filhos que agora poderiam ser o consolo da sua vida e estão prestes a serem levados como escravos. Ela tinha tudo para jogar a toalha. Mas ao invés disso, a palavra de Deus nos diz assim: teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Ela expõe o seu problema para o profeta Eliseu. Ela reconhece que o seu esposo falecido era um homem temente a Deus e ela não podia simplesmente se conformar com a ideia de entregar os seus filhos para serem escravos. A situação era tão grave e o caminho mais rápido, mais fácil para resolver o problema daquela família, naquele momento, era de fato entregar os filhos como escravos para pagar as dívidas. Mas aquela mulher tem consciência de que essa não seria a solução mais adequada e que esse não seria o caminho correto para ela trilhar. Por isso ela não desiste diante do problema, ela não entrega os pontos diante daquela circunstância, ela não se entregou, e tem gente que se prostra. Quando os problemas começam a aparecer, tem pessoas que se entregam, se prostram, entram num processo de desistir de lutar. Essa mulher não fez isso. Essa viúva, ela procurou o profeta Eliseu para expor a sua situação e, em expondo a sua situação, ela estava dizendo para o profeta: eu não creio que esta seja a solução mais viável para o meu problema. Mas, em terceiro lugar, permaneça em posição de humildade. Ela precisava de ajuda, ela precisava de socorro, ela estava desesperada. E naquele momento, ela permaneceu numa posição de humildade. Nos versos 3 e 4, a Bíblia diz assim: então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. É interessante a recomendação do profeta quando ele diz assim para a mulher: vá, peça vasilhas emprestadas aos vizinhos, mas peça muitas. O profeta Eliseu tem consciência de que o milagre do Senhor seria maravilhoso e aquela mulher teria muito azeite para guardar a partir daquele momento. Somente pegar
o azeite que ela tinha e distribuir para outras vasilhas que ela tinha dentro de casa, já seria por si só um grande milagre. Mas ele diz, olha, vá, peça emprestado aos seus vizinhos, mas peça muito, peça muito. Em outras palavras, tenha expectativa, mantenha esperança, não desista. Há um sobrenatural de Deus para agir na sua vida. Deus age quando nós colocamos a nossa fé em ação e quando colocamos o que temos em suas mãos. Aquela mulher poderia ter ficado com medo e dizer, rapaz, eu só tenho essa vasilha de azeite para eu e meus 2 filhos, que agora vão ser levados como escravos, e esse profeta está mandando eu pegar essa vasilha e derramar em outras vasilhas. É um desperdício de uma coisa tão pouca que eu tenho. Mas quando ela se deixa envolver pela fé, quando ela se deixa envolver pela certeza da ação de Deus na sua vida e na vida dos seus filhos, na vida da sua família, na resolução dos problemas da sua casa, diz a palavra de Deus que ela vai para viver esta experiência com o Senhor. Era algo incompreensível à mente humana. E ninguém pode explicar a multiplicação de um azeite. Ninguém pode explicar a multiplicação de pães. Ninguém pode explicar a transformação de água em vinho. Ninguém pode explicar a multiplicação de peixes. Os milagres de Deus, eles estão fora da possibilidade da explicação, porque são milagres, são ações de Deus que entram na história e não são ações que sejam capazes de serem repetidas, e porque não há repetição, não há possibilidade de um estudo científico a respeito destas questões. Aquela mulher simplesmente confiou e por isso ela viveu a experiência da multiplicação do azeite dentro da sua casa. Mas há uma outra lição importante. Em quinto lugar, faça parte e prepare-se para receber a multiplicação. É verdade, queridos, os milagres de Deus, eles envolvem uma atitude de fé. Por isso, no verso de número 5, a palavra de Deus diz assim: depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Ela obedeceu em todos os detalhes as orientações do profeta. Pegou seus filhos, levou para casa, recolheu as vasilhas emprestadas dos vizinhos. Segundo a palavra de Deus, ela trancou a casa, não era algo para acontecer no público, mas era algo para acontecer no privado, na intimidade daquela família. Então diz a palavra de Deus que ela trancou a casa e aí começou a encher aquele monte de vasilhas e todos os potes da vizinhança. Tudo que ela conseguiu juntar, ela foi enchendo e o azeite foi se multiplicando, as vasilhas foram se enchendo uma depois das outras. Foi assim que aconteceu o milagre. Ela precisou tomar parte naquilo que Deus estaria fazendo na sua casa. Não somente receber, não somente abrir as portas para a ação poderosa de Deus na sua casa, mas, além disso, ela precisava fazer algumas coisas. Às vezes nós queremos que Deus faça parte dele, mas nós não fazemos a nossa. Queremos a ação de Deus a nosso favor, mas não fazemos aquilo que Deus espera que nós façamos. O profeta Eliseu, ele foi muito criterioso e ele deu passos importantes para que aquela mulher pudesse tomar. Ela precisava fazer algumas coisas. E no meio daquela caminhada,
Ela poderia desistir, dizer, isso é bobagem, isso não vai acontecer, que loucura é essa do profeta? Eu tenho uma vasilha de azeite, ele manda eu pegar um monte de vasilha, me trancar dentro de casa com os meus filhos. Às vezes nós colocamos tantos questionamentos, a gente levanta tanta interrogação, tantas dúvidas, o que vai, o que não vai acontecer, e nós paramos pelo meio do caminho. E quando nós paramos pelo meio do caminho, nós impedimos a ação de Deus. Nós acabamos por impedir que Deus possa agir na nossa casa, na nossa família. Diz a palavra de Deus que ela não desistiu, ela persistiu em obedecer, vivendo passo a passo, voltando para casa, recolhendo as vasilhas, pedindo as vasilhas emprestadas, fechando a porta junto com seus filhos, e aí ela começa a jogar o azeite dentro daquelas vasilhas, e o milagre começa a acontecer. Uma vasilha depois da outra, uma vasilha depois da outra, e ela vai enchendo. A palavra de Deus não nos fala quantas vasilhas ela encheu, mas o fato é que enquanto havia vasilhas, o azeite não parou de escorrer. Talvez o que nos falte seja essa perseverança em andar todos os passos necessários para que então possamos ver o milagre de Deus. Mas há uma outra lição que aprendemos com esse texto. Em sexto lugar, queira mais de Deus até o fim. No verso de número 6, aquela mulher, depois de jogar o azeite em todas as vasilhas que estavam à sua mão, e os seus filhos iam trazendo as vasilhas, e ela ia entornando. Eu imagino que ela estava com aquela vasilha original dela, entornando do seu, e Deus fazendo milagre nas outras vasilhas, até que todas as vasilhas estão cheias. Aí no verso 6 diz assim, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Deus só parou de fazer a parte dele quando já havia acabado tudo que aquela mulher deveria ter feito. O azeite só parou de correr quando todas as vasilhas estavam cheias. Eu não sei para onde a sua imaginação te leva ao pensar naquela cena, mas eu imagino uma casa com muitos locais, com muitos compartimentos, com vasilhas cheias de azeite por todos os cantos. E a palavra de Deus nos diz que o azeite só parou de correr quando todas as vasilhas estavam cheias. Isto é, quando aquilo que aquela mulher havia providenciado para colocar à disposição do profeta ou da ação de Deus, melhor dizendo, quando tudo isso estava repleto, então o azeite parou de correr. Aprendemos também que o azeite, através desse texto, ele é multiplicado pelo poder de Deus. Mas há uma outra lição importante que aprendemos com essa história. Em sétimo lugar, cumpra seus compromissos e desfrute das bênçãos abundantes de Deus. Quando nós fazemos a nossa parte, fique tranquilo, Deus nunca nos decepciona. Deus jamais vai deixar de fazer aquilo que é a responsabilidade dele. Faça o seu papel e descanse. Faça aquilo que você deve fazer e descanse. Desfrute das bênçãos do Senhor, porque certamente elas virão.
Verso de número 7 diz assim: e ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Olha só como que as coisas de Deus passam por critérios. Às vezes as pessoas invertem as prioridades e há muita gente que quer desfrutar antes de cumprir seus compromissos. Eliseu dá uma orientação muito clara para aquela mulher que serve para mim e para você também. Vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. Ela não procurou Eliseu para desfrutar, ela procurou Eliseu por causa da dívida e porque os seus filhos seriam levados como escravos. O milagre, ele veio primeiro para atender a esta necessidade desta mulher. E agora, o profeta diz para ela: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, resolva o seu problema. E depois, você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Primeiro, pague as suas dívidas, porque esse era o motivo primário do milagre. Depois, você vai poder desfrutar daquilo que ainda sobrar do azeite para a provisão da sua casa. Lembre-se que a situação anterior desta mulher é que os seus filhos iriam se tornar escravos, a família estaria desfeita, aquela mulher viúva estaria na penúria, sem marido, sem filhos e numa situação muito ruim, pobre. E agora, além de poder pagar a sua dívida e ter o problema solucionado, ela ainda tem provisões. Isso me faz lembrar de um texto bíblico que está em Efésios capítulo 3, versos 20 e 21. A Bíblia diz assim: e aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Deus vai além das necessidades. Que Deus cuida da nossa vida e Ele supre-nos além das necessidades. Esta mulher, ela procurou o profeta por conta de uma dívida. Mas agora o milagre de Deus acontece na sua vida e o milagre de Deus ultrapassa os limites da necessidade. Ela não só tem recursos agora para pagar a dívida, para cumprir os seus compromissos, na verdade, os compromissos do seu marido falecido. Ela limpa o nome da família e mais do que isso, agora ela tem azeite para continuar a sua história, para ter provisão para a sua vida. E ela vai ter a oportunidade de desfrutar não apenas do cuidado do Senhor na solução dos problemas da sua necessidade, mas mais do que isso, ela vai poder desfrutar do cuidado do Senhor que traz provisão para a sua vida. Queridos, que lição extraordinária para mim, para a sua família, para nossa casa. Quanta lição importante que esse episódio nos traz. A gente aprende com esse texto que o azeite de Deus é derramado sem limites. A gente aprende com esse texto que o azeite de Deus é derramado à medida da disponibilidade dos vasos. A gente aprende que o azeite só vai parar de correr quando os vasos estiverem cheios. Enquanto isso, os celeiros de Deus
continuam jorrando, porque os celeiros do Senhor são inesgotáveis. Que bênção, que bênção. Podemos lembrar que o celeiro do Senhor são inesgotáveis. Agora, é importante a gente lembrar que a expressão azeite, ela sempre tem uma ligação com o Espírito Santo. A palavra de Deus, ela sempre fala do azeite, do óleo, da unção, fazendo um vínculo com a presença do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo na nossa vida e na nossa casa. Eu gostaria de pensar algumas coisas sobre isso nesse último momento da mensagem. O Espírito Santo, ele é derramado sobre nós sem limites. Sem limites. Quando a palavra de Deus diz assim, enchei-vos do Espírito, é que nós somos como vasos. E nós precisamos apresentar os nossos vasos limpos e prontos para receberem do Senhor. E Deus manda, faz derramar do seu Espírito na nossa vida, sem limites. O Espírito Santo é derramado sobre nós e sobre a vida da nossa família pelo poder de Deus. Não existe manipulação humana capaz de fazer a ação de Deus na nossa vida e na nossa casa. É interessante que Eliseu não foi na casa daquela mulher. Eliseu disse para ela, vai para casa, reúna as vasilhas, fecha a porta junto com os seus filhos e viva o milagre de Deus dentro da sua casa. Eliseu não foi na casa dela, mas a palavra do profeta é, Deus vai fazer um milagre na sua vida, se você fizer a sua parte, lá dentro do seu ambiente familiar. Talvez você esteja se sentindo nesse momento muito isolado de tudo, muito isolado de todos, e quem sabe até achando que para que aconteça um milagre na sua vida e na sua casa, você precisa necessariamente vir ao templo. Querido, olha o que a palavra de Deus diz aqui. Foi no ambiente da casa, foi no ambiente da família que o milagre de Deus aconteceu. Eu não tenho dúvida que nesta noite o milagre de Deus pode acontecer na sua casa também. Desde que a gente faça a nossa parte e apresente os nossos vasos diante do Senhor, a nossa vida limpa, pura, diante do Senhor. O Espírito Santo é derramado de maneira sobrenatural pela manifestação do poder de Deus para a nossa vida. Não tente explicar, não há explicação. É milagre de Deus na nossa vida. Uma outra coisa importante é que todos os vasos foram cheios, todos os vasos daquela casa foram cheios. Não ficou um vaso sequer vazio. Todos que foram apresentados receberam o azeite até a borda. Sabe o que significa? Que todos os vasos, eu e você e os membros da sua família, todos os vasos podem e devem ser cheios desta ação, desse derramar do Espírito Santo de Deus na nossa vida, desde que nós nos apresentemos a Ele como vasos vazios, prontos para sermos cheios do Espírito. Mas a gente precisa retirar da nossa vida aquilo que está ocupando o lugar de Deus. E enquanto mantivermos a nossa vida cheia de algumas coisas que ocupam o lugar de Deus, a gente não está oferecendo os espaços necessários para que o Espírito Santo de Deus possa vir e ser derramado na nossa vida e nos encher. O Espírito Santo é derramado para encher completamente. Aquela mulher foi enchendo os vasos de azeite, enchendo até a boca. Enchendo completamente, vaso depois vaso, todos eles cheios completamente.
Nós não podemos nos contentar em ficar pela metade. Não podemos nos contentar em vasos mais ou menos ocupados, mais ou menos cheios. O grande problema é que há muita coisa atraindo a nossa atenção, desviando-nos desse propósito de Deus e impedindo que sejamos cheios de Deus completamente. Por último, o Espírito Santo é derramado sobre vasos vazios. Por isso, se você se sente vazio, você está do jeito necessário para que haja o derramar de Deus na sua vida. Por isso, prepare-se. Prepare o seu ambiente, prepare o seu coração, prepare a sua vida, prepare-se como vaso e diga: Deus, enche-me, enche-me plenamente. Eu quero ser pleno do Senhor. Eu quero que a minha casa receba desta provisão do Senhor. Enche a minha vida, enche-me completamente. Nesta noite, eu não tenho dúvida de que Deus quer preencher lacunas e áreas na sua vida que Ele ainda não teve acesso. Então, o meu convite para você é: ofereça-se como um vaso e nesta noite diga: Senhor, encha a minha vida da Tua presença. Vamos orar? Ó Deus bendito, certamente nesta hora existem pessoas vivendo experiências parecidas com a experiência desta mulher. Quem sabe pessoas estejam desesperadas, precisando de um milagre do Senhor. Pessoas estejam, ó Deus, nesse momento sem saber a quem recorrer, aonde buscar auxílio. Mas em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, te agradecer pela história desta casa, pela história desta família, que nos trouxe nesta noite lições tão preciosas. E nós queremos te pedir, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha preencher o coração e que o Senhor venha fazer um milagre, transformando o desespero em alegria, transformando a falta em abundância, transformando, ó Deus, as realidades da nossa casa. Nós cremos no Teu poder e nós cremos que quando o Senhor chega, a casa muda, assim como mudou a história da vida desta mulher e dos seus filhos, que nesta noite o Senhor esteja mudando histórias também. Nós queremos colocar, ó Deus, nas Tuas mãos a vida de cada família que nos acompanha nesse momento. E oramos, ó Deus, para que o milagre da Tua presença faça mudar as realidades em cada casa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Se você, nesta noite, está tomando uma decisão de fé, de apresentar a sua vida como um vaso nas mãos do Senhor, apresentando ao Senhor as suas lutas e dificuldades, entre em contato conosco. Aqui na barra do vídeo, nós temos o número do telefone da igreja, nós temos aqui esse mesmo número é do nosso WhatsApp. Então, entre em contato conosco, porque nós queremos orar por sua vida, para que Deus realize na sua vida e na sua casa o milagre da provisão, assim como Ele fez na casa desta viúva. Que Deus abençoe a sua vida. Que privilégio, meu querido, poder compartilhar com você da palavra de Deus nesta noite. A nossa oração é que do mesmo jeito que a casa daquela viúva, a família daquela viúva, recebeu o milagre de Deus
E Deus derramou do azeite abundantemente naquela casa. Que também a sua casa seja um lugar do derramar do Senhor. E que Ele derrame abundantemente todas as suas provisões para o sustento da sua família em todas as áreas. Esse é o desejo profundo do nosso coração nesse mês da família. Não é isso, pastor Marcos? Verdade, queridos. Que bênção, pastor, podermos desfrutar da presença de Jesus, né? E o culto não acabou, né? Nós estamos na presença de Jesus, daqui a pouco você vai aí estar voltando às suas atividades, na sua casa, mas você continuará na presença de Jesus, desfrutando das bênçãos, de tudo aquilo que Ele há de fazer na nossa vida e na nossa família. Então nós vamos orar, pastor Marcos vai orar ao Senhor, encerrando esse momento de culto, pedindo as bênçãos do Senhor sobre a sua família, sobre a sua casa. Vamos orar, pastor? Vamos orar? Deus bendito, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, bendizemos o teu santo nome, ó Deus, por esta noite na presença do Senhor, quando podemos desfrutar, ó Deus, daquilo que o Senhor tem, ó Deus, para os teus filhos, para o teu povo. Muito obrigado, Deus, por esta noite. Deus bendito, que as famílias, ó Deus, que estão nesse tempo de isolamento, ó Deus, possam receber da graça, ó Deus, da misericórdia e dos cuidados do Senhor, Deus. Muito obrigado, Deus, nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Querido, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. E se você ainda não assinou a página da nossa igreja, se você não se inscreveu na página da nossa igreja, então inscreva-se. É só você clicar aqui na marca d'água e inscreva-se, compartilhe, dê um like, dizendo que você gostou de estar conosco nesta noite. Compartilhe desta mensagem com outras pessoas, para que outros também recebam da graça e da bondade do Senhor em suas vidas. Deus te abençoe, uma boa noite, é o que nós desejamos.